A abrirem as suas Bíblias, no livro histórico de Neemias, no capítulo número 11. E nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 11 nessa manhã. Neemias, capítulo número 11, versículo 1 até o versículo número 36. Eu peço que os amados mantenham as suas Bíblias abertas durante toda a exposição, porque nós vamos precisar muito do auxílio visual das Sagradas Escrituras para que nós compreendamos a mensagem de Deus nessa manhã. Neemias capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo número 36. Neemias capítulo 11, do versículo 1 até o versículo número 36, assim diz a palavra do Senhor. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez. E Mazéias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. São os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaís, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele, Gabai e Salai. Ao todo, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente deles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. E os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azia, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendentes deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum.
todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernentes às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzeel e suas aldeias, e Jesua em Molada, em Bet-Palete, em Arzal-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Rimon, em Zorar, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas suas aldeias e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmas, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nabalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Deus, essa é a tua palavra, Pai. E como tal, nós te pedimos, nós te rogamos que o teu Espírito Santo, poderoso, Deus presente, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, porque nós, pelo nosso próprio entendimento e pelo nosso próprio esforço, nós não conseguimos compreender verdadeiramente a tua palavra. É assim que nós choramos. No nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. O terceiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis, um diálogo entre Frodo e Sam, dois hobbits, no alto da montanha da perdição, depois de terem destruído o anel de poder. Frodo, ele faz a seguinte frase para o seu fiel amigo Sam: eu tenho saudade do condado. O condado era a terra onde eles moravam. Eu tenho saudade do condado. Eu posso fechar os olhos e lembrar do cheiro. Posso me lembrar da alegria que era estar no bolsão. Posso me lembrar tranquilamente de como eram as fitas e até mesmo os fogos de artifícios que ali estouravam. Aqueles dois estavam em plena montanha, prestes a serem destruídos pelo fogo da larva de um vulcão. Mas eles entendiam que o melhor lugar para estar, na verdade, era voltando para o seu lar. Meus amados, o texto que nós estamos de frente para nós nessa manhã, o capítulo 11 de Neemias, já está agora encaminhando para o final desse livro. Nós estamos em uma leitura sequenciada, a exposição de Neemias no capítulo 11. E então nós conseguimos perceber
toda a jornada que está sendo percorrida por Neemias e todos os demais compatriotas que fazem parte da nação de Israel. Nós não podemos nunca nos esquecer de toda a trajetória até a chegada desse momento. Do tempo em que Neemias escuta as notícias de Anania, quem ele tem por irmão, do momento em que ele se apresenta ao rei, de todas as empreitadas que ele estabelece para que o povo faça, e em tudo, a mão poderosa do Senhor estava com ele. Meus amados, nós percebemos assim que Neemias, ele entende que o Senhor fez a promessa e de fato o Senhor tinha feito, não tinha sido obra da imaginação muito fértil de Neemias, não. O Senhor tinha prometido aquilo. Uma série de atividades, a reforma estrutural dos muros, do templo, das casas, das ruas, e agora uma reforma espiritual que estava acontecendo no meio do povo, um avivamento. E então, o povo poderia de novo se sentir em casa. É por isso que nessa manhã nós vamos meditar sobre de volta para casa. Na primeira parte dessa exposição, nós podemos perceber a chegada em Jerusalém. O povo está ali, a cidade está pronta, os muros estão completamente terminados. O povo já tinha reconstruído, já tinha estabelecido, já tinha limpado, já tinha organizado, mas muito mais importante do que a reforma dos muros e também da reforma espiritual, que também era necessária, igualmente necessária, é que mais importante do que a cidade estar pronta em si mesmo, eram os seus moradores. O povo de Israel precisava estar de novo povoando aquele local. Essa era a promessa de Deus. Aquele povo voltaria a estar de novo, mais uma vez e novamente, habitando na cidade santa de Deus. Habitando na cidade santa de Deus. Meus amados, quando nós observamos isso, nós percebemos uma característica muito importante a respeito do nosso Deus. E já de cara, uma lição muito importante a respeito daquilo que nós precisamos conhecer sobre o nosso Deus. Porque isso aqui de fato era uma promessa. Isso aqui de fato era o Senhor dizendo que Neemias poderia fazer tudo aquilo, porque a sua boa mão estava sobre ele. Não somente pelos trechos que nós observamos a boa mão do Senhor abrindo as portas, não somente também, ou melhor, tão somente também por causa do aspecto canônico ao qual o livro está inserido, mostrando que era da vontade do Senhor que o povo reedificasse os muros da sua santa cidade. Isso sim é uma promessa de Deus, e isso sim significa que o povo conseguiria obter êxito de maneira aos seus olhos também, porque Deus estava ordenando aquilo. Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós fazemos promessas a nós mesmos e achamos que é Deus que disse isso para nós. Nós nos pegamos pensando assim, olha, Deus não cumpriu a promessa dele na minha vida. Aí nós indagamos a pessoa, qual a promessa? A promessa de um casamento. Não, Deus não te prometeu um casamento. Ah, mas eu estou olhando aqui e estou pensando que Deus não cumpriu a sua promessa. Qual a promessa? A promessa da estabilidade financeira. Não, Deus não te prometeu isso. Deus não te prometeu isso. Deus não nos prometeu nada disso. Isso é fruto da nossa cabeça, é fruto da nossa imaginação, e nós ousadamente dizemos que é Deus que prometeu que iria fazer esta obra determinada em nossas vidas. Não, meus amados. Aquilo que Deus prometeu está na sua palavra. Deus nos prometeu que nós permaneceríamos
firmes nele e fiéis à sua palavra, enquanto o seu Santo Espírito habitasse em nós. Deus nos prometeu tristeza, aflições, choros, angústias, mas em meio a esses tempos, Deus também prometeu o seu Santo Espírito sobre nós. Prometeu que ele nos consolaria, prometeu que nós teríamos vitória no final de tudo isso, e não uma vitória sobre padrões modernos, contemporâneos, mas vitória segundo aquilo que a palavra de Deus estabelece. Ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida eterna. Esse vencedor não é vencer na vida como nós conhecemos, mas aqueles que guardam a palavra do Senhor. Meus amados, o caráter da promessa de Deus sendo cumprida é muito importante no livro de Neemias, porque essa promessa não é feita somente a Neemias, essa promessa não é feita somente a alguns homens, mas quando nós observamos, por exemplo, o Salmo de número 126, que vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Salmo de número 126, um salmo de degrau, um salmo de romagem, que o povo entoava, está lá no Saltério, no seu quarto livro, é quando o povo estava alegre, indo louvar ao Senhor, entendendo que eles tinham retornado do cativeiro, porque a promessa de Deus estava se cumprindo, e Deus fez tudo isso para tratar muito bem os seus adoradores? Não. O resultado do cumprimento da promessa de Deus é para a glória dele. Olha o que o texto vai dizer no Salmo 126, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É o povo que faz esse diagnóstico, são as nações que constatam: o Deus de Israel livrou eles dos inimigos, livrou eles do exílio, não permitiu que o povo se extinguisse, eles retornaram para sua terra. Santo e poderoso é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. A promessa de Deus aponta para o caráter maravilhoso do Senhor. O Salmo de número 126, uma alusão a todo esse período em que o povo estava retornando do exílio, que começou lá na Babilônia, passou pelos medos, pelos persas, pela Síria, por tantos governantes maus, mas mesmo assim Deus permaneceu com aquele povo. O texto que nós lemos, meus amados, do capítulo 11, é um registro historiográfico de Neemias muito complexo, é verdade. É um caráter muito técnico. Pense com você. Imagine você na sua casa, onde você mora agora, e você vai reformá-la. Você vai passar por um período de reforma, mais ou menos uns 15 a 20 dias reformando a sua casa. Você vai quebrar aquele banheiro, você vai colocar um espaço novo, você vai fazer uma piscina, você vai ajustar todo a sua casa aos seus moldes, você vai organizar de uma maneira muito bonita. Agora imagina você relatar todos os passos dessa reforma. Você vai dizer: num dia eu acordei, eu fiz isso, aí veio o pedreiro, eu falei com ele, mandei ele quebrar aqui, aí não deu certo, e aí tudo isso a gente fez e organizou, fui lá, comprei, paguei, não sei o que e tal, e fui organizando e fui fazendo tudo aquilo. Agora imagina que no meio dessa reforma, ainda tem gente que entra lá na sua casa e diz assim: ih, vai dar certo não, hein? Esse pergolado aqui que você está colocando, se não vai sustentar, não vai ficar bom, porque se chover vai molhar aqui, vai dar infiltração, e eu acho que não vai ficar bom. Imagina no meio da sua reforma, chega uma pessoa e diz assim: ó, estão te ameaçando de morte, vão te pegar essa noite. Meu amado, perceba que é isso que está acontecendo no livro de Neemias, mas não é uma reforma de uma casa, é a reforma de uma cidade com grandes muros. E a perseguição de Neemias era cada vez mais violenta e iminente, e Neemias não estava tratando somente dele, a sua esposa e sua família, não, eram de várias famílias, várias pessoas, várias mentes. Imagine todo esse registro que está acontecendo aqui. Esse é o caráter do capítulo 11 de Neemias. E então nós percebemos que os primeiros versos nós temos um registro curioso da atividade daqueles homens.
E há um destaque importante que vai falar que alguns dos homens, eles não queriam habitar em Jerusalém. Como assim? Como assim esses homens não queriam habitar em Jerusalém? Preste atenção. No início vai dizer assim, ó: o restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade, em Jerusalém. E as outras 9 partes permaneceriam em outras cidades. O que está acontecendo aqui é que tinham pessoas que não estavam querendo habitar em Jerusalém. E então você pode se perguntar: por que uma pessoa não ia querer morar em Jerusalém? Por que uma pessoa não ia querer morar na capital? Imagina, é a cidade santa, é a cidade maravilhosa, é a cidade de Deus, onde o templo está, é a cidade de Davi. Como é que as pessoas, os judeus, eles não iriam querer morar em Jerusalém? Mesmo depois de todo aquele trabalho, toda aquela reforma, por que aquele povo não ia querer morar lá? Lembremos, meus irmãos, Jerusalém era uma cidade que estava no radar do império. Porque desde a época de Esdras, na época de Zorobabel, quando veio a primeira leva, que a obra foi embargada, eles foram acusados que não iriam pagar os seus impostos. Eles foram acusados que não iriam se dobrar diante dos imperadores, e por isso eles foram impedidos de crescer, foram impedidos de reformar os seus muros, foram impedidos de reformar o templo. E então o medo do povo era: a gente está aqui nessa cidade, daqui a pouco vem o imperador, manda todo mundo voltar. Imagina você, constrói uma casa, constrói um negócio, e aí chega uma ordem do governo e diz assim: você vai ter que se despejar dessa casa, essa área aqui está confiscada pelo governo, você não pode mais morar aqui. Imagina, você montou o seu negócio, você montou a sua venda, você montou a sua casa, e por alguma ordem aquilo não poderia mais acontecer. Então algumas pessoas não estavam querendo fazer aquilo, não estavam querendo correr aquele risco. Um outro fator importante é uma perseguição que estava acontecendo pelos samaritanos. Constantemente os samaritanos iam lá e faziam ameaça àquele povo, porque os samaritanos tinham um ódio específico também por Jerusalém. Os samaritanos, outrora nas suas raízes, tinham sido do povo de Israel, do reino do norte que foi invadido, mas por causa do pecado da idolatria se afastaram do Senhor, casaram-se com outras pessoas de outros povos, e então através dessa miscigenação nasceu o que são os samaritanos. Tinham a raiz no judaísmo, mas muitas divergências. É por isso que na época de Jesus nós vamos ter a parábola do bom samaritano, vai falar que eles não se davam, vai falar sobre a mulher samaritana, que ela se assusta de Jesus sendo judeu e ela samaritana se conversarem. Os samaritanos não gostavam dos judeus, eles o odiavam, e então aquilo ali também poderia ser um fator complicador, porque a qualquer momento poderia vir um ataque. E eu vou montar minha casa, eu vou morar num local onde pode ter um ataque iminente? Jamais. Então aqueles homens lançaram sorte. De fato, meus amados, o texto lançar sorte para nós soa estranho. Como assim lançar sorte? O que significa lançar sorte? No Antigo Testamento não era tão incomum assim. A ideia de lançar sorte é o sentido de se abster de uma escolha e entender que o resultado daquela ação seria o decreto de Deus. Lembremos, meus amados, a revelação de Deus ainda estava acontecendo. Eles não tinham como consultar toda a palavra de Deus, porque ela não estava toda compilada e organizada como nós temos. Então Deus ainda assim, naquela época, falava por intermédio de sonhos, profetas, e também falava por meio desse tipo de lançar sorte que nós vemos aqui. Feston Charles, ele vai dizer: ao lançar sorte, já não é Neemias a quem obriga-os a viver em Jerusalém, mas é a vontade de Deus. Então, quando eles lançam sorte, eles estão dizendo assim: olha, em quem recai isso daqui? Nós vamos fazer a vontade de Deus.
E é isso que ocorre, porque logo em seguida vai dizer assim: o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam. Esse voluntariamente era sobre lançar sortes. A sorte caía sobre mim. E então, sem problema. A ideia desse voluntariamente é com o coração tranquilo, o coração devoto. Eles são benditos porque a sorte recaiu sobre eles, a vontade de Deus, o direcionamento divino recaiu sobre eles. E então eles seguiam. Meus amados, é interessante que o texto no versículo 4, ele dá uma mudada. Ele começa agora a ter um outro tipo de registro historiográfico a partir de Neemias. E esse registro, ele mostra agora quem foi habitar aonde. E no capítulo 11, do versículo 4 ao 19, vai falar dos habitantes de Jerusalém. Do versículo 20 ao 24, dos que habitaram em Judá. Lembrem, meus amados, o reino do sul, o reino de Judá, era composto apenas por duas tribos, Benjamim e Judá. Então, o reino de Judá tinha o local da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Dentro da localização de Judá, nós tínhamos a cidade de Judá, que ficava na tribo de Judá, no reino do sul, que também tinha a tribo de Benjamim. No capítulo 25 ao 36, nós temos os habitantes das aldeias. É interessante nós observarmos que os habitantes da capital são muito mais diversificados. Como assim? Tem mais funções. Por quê? Motivos óbvios, era a capital. Era um local que precisava estar oxigenado, porque lá também ficava o templo. Os habitantes da capital são descritos com mais detalhes nas suas diversidades e funções. E logo no início, nós vamos ver mais uma vez um destaque para levitas, sacerdotes e servidores do templo. Aí você pode perguntar assim: já sei. O pastor vai falar disso de novo, né? Vai falar de novo sobre a importância que o povo estava dando ao culto ao Senhor. Esses elementos de destacar levitas, sacerdotes e servidores do templo mostram sim a importância que era o culto ao Senhor. Precisava ser de fato restaurado, estabelecido o culto ao Senhor. Só que muito mais importante do que fazer a pergunta de novo, a gente vai ver sobre isso, deve ser: por que nós vamos ouvir sobre isso? Porque mais uma vez o autor do livro, ele tem na sua mente o dever de enfatizar sobre os elementos litúrgicos e aqueles que conduziam o culto ao Senhor. Por que é que mais uma vez Deus, ele sendo o autor da história e o grande organizador de tudo isso, ele mostra a importância dos levitas, sacerdotes, servidores do templo, enfatizando a questão litúrgica e a questão do culto? Porque mais uma vez Deus está revelando isso na sua palavra. Nós já vimos isso. Por que de novo, novamente, mais uma vez está sendo enfatizado isso? Porque a questão é muito direta e profunda. Porque foi por causa disso que o povo entrou no cativeiro. Porque foi por desobedecer à lei do Senhor. Porque foi por profanar o culto ao Senhor. Porque foi por trazer ídolos ao templo do Senhor. Porque foi por colocar postes ídolos em frente ao altar do Senhor. Porque foi feito se associar aos outros povos, que é contra a lei do Senhor, que o povo foi pecando cada vez mais, transgredindo a lei de Deus, e então foram levados cativos. É para lembrar que o motivo do cativeiro, da transgressão, da peregrinação, da destruição dos muros e dos templos, foi porque o povo estava desobedecendo o culto a Deus. Porque quando o culto ao Senhor é deixado de lado, quando o culto ao Senhor é terceirizado, quando o culto ao Senhor é feito de qualquer forma, nós somos punidos pelo Senhor.
porque assim ele estabeleceu. Tudo isso precisava estar muito bem amarrado para o povo lembrar. Lembra que nós vimos no capítulo 9? Foi porque nós desobedecemos, nós transgredimos, nós pecamos contra o Senhor. É por isso que, novamente, mais uma vez, Deus coloca aqui na história a importância de observar aqueles que fariam parte do culto. Precisavam necessariamente ser israelitas, ser da descendência exata, para que fossem sacerdotes e levitas, para levarem a sério o cumprimento da lei do Senhor e o povo pudesse cultuar a Deus da maneira que Ele requer. Meus amados, o povo tinha ficado anteriormente 400 anos no Egito, 400 anos sendo cativos no Egito. Deus fez com que eles peregrinassem 40 anos no deserto, uma trajetória que, se você viu a mensagem pastoral nessa semana, deveria durar apenas 15 dias. 40 anos durou. Por quê? É simples, porque Deus estava disposto a matar toda uma geração, para instruir a sua lei e para santificar o seu povo. Porque aquele povo que estava saindo do Egito era um povo perverso e idólatra. E o Senhor precisava purificar aquele povo, porque Deus não compactua com o pecado. Com Deus não ia ter um jeitinho, não, vamos fazer o seguinte, vocês ficaram um tempo no exílio, vem para cá, para Jerusalém, reforma aqui, e vai adorando aí. Vocês vão sentir no coração e vai fazendo, porque é isso que vale, o que vale é o que importa. Não, não é assim. Deus estabeleceu na sua palavra como Ele quer ser adorado, e para isso, os elementos do culto e aqueles que eram responsáveis pelo culto precisavam compreender de fato o que eles precisavam fazer. Mas um outro ponto que nos chama a atenção para aqueles que estão habitando na santa cidade são os descendentes da tribo de Judá. São aqueles que são os descendentes de Pérez. Olha que curioso. Por duas vezes vão dizer os filhos de Pérez, os filhos de Pérez. E aqui, meus amados, quando o texto vai dizer, por exemplo, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, filhos de Ataías, filhos de Uzias, filhos de Zacarias, filhos de Amarias, filhos de Cefatias, quando ele vai dizer isso, não está falando diretamente de eu, o homem, e o meu filho, eu enquanto pai e o meu filho, mas estão falando dos meus descendentes. Está falando de eu como o chefe do clã, o chefe da família, e o meu filho, o meu neto, o meu bisneto. É por isso que é interessante observarmos porque por duas vezes os filhos de Pérez são mencionados aqui. Quem é Pérez? Pérez é irmão de Zera, ou Zerá, depende de como você aprendeu na escola dominical. Ele nasceu da relação entre Judá, um dos filhos de Jacó, com a relação da sua nora. Judá deitou-se com a sua nora Tamar, e ela concebeu de gêmeos, Zera e Pérez. E é interessante, meus amados, que Tamar, ela agiu com justiça. No registro do livro de Gênesis, no capítulo 38, Judá vai falar: você foi justa, muito mais foi justa você do que eu. E é interessante ainda, meus amados, observarmos que no capítulo 1, versículo 8 de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo, tanto Judá quanto Tamar e também Pérez estão na genealogia, estão na linhagem, eles são do ciclo até a chegada de Jesus Cristo. Aqui está apontando para a semente de Jesus Cristo, que está sendo mantida até a sua chegada.
A promessa que foi feita lá para Adão, no pacto da graça, falando que da mulher viria o seu descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente, e então ele faz também um pacto com Noé, que preservaria a sua família, a sua semente, fez também um pacto com Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, fez um pacto com Moisés, que a sua lei seria guardada, fez um pacto com Davi, que ele queria fazer casa para Deus, mas foi Deus que iria fazer casa para ele, e Deus disse a Davi que do seu trono nunca se apartaria, sempre teria um rei que viria reinar sobre aquele povo, e essa linhagem vai sendo mantida, essa linhagem está sendo garantida em Neemias capítulo 11, até a chegada de Jesus Cristo. Por isso é importante nós conhecermos a teologia do pacto, que aponta para Jesus Cristo, aponta para a graça de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 20 ao 24 vai falar dos habitantes de Judá. Os habitantes de Judá se remetem às outras cidades que estão dentro do reino de Judá. Então são tanto cidades na tribo de Judá, como também na tribo de Benjamim. Dentre os grupos também tem sacerdotes, levitas, servidores do templo e superintendentes dos levitas. Uma nota especial para Asaf. Sim, Asaf, que compôs muitos salmos, como o Salmo número 73, que fala do templo, era um levita que por muitas vezes conduzia o povo em adoração. Nisso mostra o cuidado com todo o território de Jerusalém, com o reino, e não somente com a capital. O planejamento estratégico daquela cidade, daquele reino, precisaria fazer com que tivessem levitas e sacerdotes, mostrando que todo o reino deveria crescer de maneira harmônica, instruído pela lei do Senhor, que era cantada. Por fim, no verso de número 25 ao verso de número 36, nós temos os habitantes das aldeias. E por mais que possa parecer algum demérito, habitantes das aldeias, eles são de fundamental importância para o estabelecimento da nação de Israel. E para que a nação de Israel pudesse voltar a ser um povo forte, todo o povo deveria estar espalhado no território. Por isso as aldeias nas cidades, e então nós temos várias cidades que, são descritas para nós, inclusive cidades que foram grandiosas e importantes para o povo, como a cidade de Ziclag. O povo precisaria estar espalhado por todo o território. E qual era a função de levitas, por exemplo, nas aldeias? Qual era a importância disso? Uma questão muito simples. É que as aldeias, elas ficavam nas extremidades, na borda, na divisa do império, do reino, com outros povos que estavam dentro do Império Persa. E quando essa cidade ficava mais ao extremo da capital e mais próximo à divisa com cidades de outra nação, eles eram mais suscetíveis a cair no pecado da idolatria. Porque eles iriam ouvir, iriam ver, iriam ter uma relação comercial mais próxima com outras pessoas que adoravam a outros deuses. É como nós pegarmos, e aí nós não temos esse problema, porque embora nós estamos na divisa do Brasil, mas é Brasil com o oceano, se nós pegarmos o outro lado, o oeste, e eu já morei numa região de fronteira, tida por fronteira, de fato nós vamos ver costumes, falas, fisionomias diferentes daquilo que nós somos mais acostumados por ser brasileiro. Embora o brasileiro é um povo bem misturado de cor, de fala, mas se nós pensarmos, por exemplo, um povo que era bem marcado, bem dividido, ficar próximo à fronteira significava o risco de se encantar
com costumes, tradições e principalmente os ídolos de outros povos. É por isso que o povo que habitava nas aldeias, nas extremidades, eles precisavam estar atentos tanto para os ataques bélicos que poderiam vir, iriam ser os primeiros a sofrerem, mas também os ataques religiosos. Por isso precisavam ter levitas para cantarem, louvarem e ensinarem a lei do Senhor através da música. Meus amados, quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler, algumas reflexões são fundamentais na nossa vida. E uma primeira reflexão que nós precisamos ter, e também um grande desafio para nós, é entendermos que Deus, Ele cumpre a sua promessa. Em meio aos desafios descritos no livro de Neemias, nós não devemos ficar com os olhos cheios, por exemplo, para Hanani. Hanani, ele viu a destruição e foi até Neemias, falou com Neemias: olha, está assim, a cidade está com os muros caídos, está tudo quebrado, eu vim aqui falar para você como é que está, e a gente se encantar com a história de Hanani. Ou não, nós nos encantamos com a história de Neemias, um homem estratégico, um líder, aquele homem que ele ensina, mas arrasta pelo exemplo. Neemias, um grande personagem. Sim, nós também podemos correr o risco de nos encantarmos com Neemias. Mas o que nós precisamos entender é que infinitamente maior do que Hanani e Neemias é o Deus de Hanani e de Neemias. Porque esse livro não atesta para o caráter de Neemias enquanto líder. Não é um livro de 20 passos para você ser um bom líder como Neemias foi. Não! Esse livro ele aponta, ele atesta para o caráter do Deus poderoso. Então, antes de nós nos encantarmos e enchermos os nossos olhos para os homens com um caráter tão frágil e fraco como também nós temos, é principalmente e exclusivamente olhar para o Deus deles, que permaneceu fiel à palavra, o Deus que esteve o tempo todo conduzindo a história. Muito mais do que Neemias, um bom estrategista, é Deus dando sabedoria a Neemias e confirmando as suas ações. O livro de Neemias, meus amados, nós estamos prestes a terminar, capítulo 12 e capítulo 13, logo em seguida, encerramos o livro de Neemias. Ao terminar o livro, não fique com um sentimento assim de: olha, Neemias, rapaz, é mesmo, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara fez aquilo outro e aquilo, e restabeleceu, e a cidade, e o povo, estratégia. Não. Se ficar alguma coisa do livro de Neemias que nós estamos expondo por vários meses, que fique o caráter do Deus de Neemias, do Deus poderoso, do Deus que guarda, do Deus que salva, do Deus que promete e cumpre. Deus prometeu que restabeleceria o reino, e Ele o fez. Mas, meus amados, nós também não podemos furtar do nosso entendimento que duas marcas são colocadas aqui para nós. Uma delas está no capítulo 11, no versículo 1, quando vai falar para que eles habitassem na santa cidade. E nós não podemos furtar o nosso entendimento de uma paixão exclusiva de Deus por Israel, achando que Deus estava conduzindo aquele povo, restaurando aquele povo, para que eles habitassem em Jerusalém, como nós conhecemos ali em Israel, no Oriente Médio, naquela faixa ali, uma terra tão disputada até os dias de hoje. E nós não lembrarmos que isso daí aponta para um reino infinitamente maior e poderoso e principalmente duradouro, que o Senhor prometeu, não somente para aqueles que dizem ser filhos de Abraão, mas os filhos da fé. Esses sim são filhos de Abraão, que herdarão os céus. É prometido para nós entrarmos na Nova Jerusalém.
É prometido para nós entrarmos numa cidade que também vai ter os seus muros, mas não muros reconstruídos por homens, muros construídos pelo próprio Deus, que a sua extensão extrapolam continentes, que a sua altura extrapola a estratosfera, mostrando a grandiosidade, a suntuosidade que é o reino de Deus na eternidade, a cidade santa, a nova Jerusalém. Nós não podemos perder de vista que é para lá que nós estamos indo. Que a promessa de Deus, assim como foi feita a Neemias, a promessa de Deus que é feita para nós é: tende bom ânimo, confia em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. E para isso, e para que isso ocorra, nós precisamos estar sempre nessa reforma espiritual, mirando o dia em que nós estaremos adentrando as portas da Nova Jerusalém. Quando tudo parecia perdido para os dois hobbits, Frodo e Sam, achando que morreriam ali sobre as larvas do fogo da montanha da perdição, do horizonte surgem águias. Elas os resgatam, levam até Valfenda, uma terra segura, e então eles sabem que estão de volta para casa. Eles estão voltando para o lar. Meu amado, a jornada, assim como na saga do Senhor dos Anéis, é uma jornada que nós vivemos aqui. E quando tudo isso acabar, quando o mal for exterminado, por mais que possa parecer que nós estaremos exaustos e derrotados, o Senhor nos promete que nós estaremos com Ele no lar celestial. Feche seus olhos.